nosso canal. Assista ao vídeo do nosso culto na Assembleia de Deus de Trajonse.
Bem-vindos ao nosso canal, Assembleia de Deus de Trajão. Se usa a inspiradora mensagem do pastor Aldir Luca. Irmãos, eu acredito que Deus fala. Amém? Acreditamos que Deus fala, que Deus tem um plano, que Deus sabe quem vai se reunir numa noite, em determinada noite. Deus sabe qual é as pessoas que estão e que Deus tem uma palavra específica sempre para falar ao coração. Eu tenho estado a estudar acerca da igreja de Laodiceia e era o que eu pretendia pregar nesta noite, mas Deus deu-me esta palavra e eu acredito que Ele quer falar com alguém de forma especial. Ele é Deus e Ele conhece os vossos corações, as vossas necessidades. Então vamos começar por ler a partir do versículo 1 de Gênesis 15. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me hades de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno e Elizer. Disse mais Abraão: eis que não tens-me dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei-te de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra que de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxutava. E até aqui a palavra de Deus. Nós conhecemos a história de Abraão e vamos falar acerca da história de Abraão. Deus falou com este homem em Gênesis 12. Tinha este homem 75 anos e Deus faz-lhe uma promessa. Abraão era alguém idólatra, o seu pai era idólatra, a sua família era idólatra, e isto está registado no último capítulo de Josué, fala-nos já acerca da condição que Deus os foi buscar. E Deus chama este homem porque tem um plano para este homem, assim como tem um plano para ti e um plano para a minha vida. Amém? Nós somos especiais aos olhos de Deus, porque Deus desenhou um plano para cada vida que está aqui nesta noite. Não era Abraão só que tinha um plano de Deus, nós também temos um plano de Deus. A palavra de Deus diz-nos que Abraão recebe uma promessa de Deus no capítulo 12 e que ele creu nessa promessa. Eu sei que nesta noite estou a falar para pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o Deus da palavra, pessoas que já tiveram promessas de Deus, pessoas que têm promessas de Deus. E irmãos, para nós que somos crentes, acreditar nas promessas de Deus não é o mais complicado. O mais complicado, irmãos, é o espaço entre o capítulo 12 e o capítulo 15. É o espaço entre algo não acontecer em relação àquilo que Deus prometeu. O tempo da espera é um tempo complicado. Quantas orações nós temos orado ao Senhor? Nós temos orado ao Senhor e nós acreditamos que é a vontade de Deus. Deus já nos tocou no coração. Deus já nos disse que quer fazer. É algo que Deus quer fazer, mas que Deus ainda não fez. E porque ainda não fez e nós estamos nesse tempo de espera, é complicado para nós. É ou não é? Quem é que gosta de esperar? Nós vamos uma bicha e não gostamos de esperar. É ou não é?
Eu lembro-me quando a minha mulher estava grávida nos últimos meses, eu não queria esperar. Eu queria ver se eles eram bonitos como eu ou se eram, pronto, graças a Deus são bonitos como eu. Mas vocês estão a compreender, nós não gostamos de esperar por natureza. Agora, recentemente, a minha filha foi ao hospital. Eu estou muito mal. Estás muito mal, passado um tempo, apareceu em casa. Eu virei-me, então... Ela virou-se, o tempo de espera era 4 horas. Eu, então não estavas assim tão mal. Mas o tempo de espera era 4 horas. Nós não gostamos de esperar. Nós somos impacientes. E Deus promete, e Deus cumpre as suas promessas, mas nós não gostamos de esperar. E nós, nesta noite, vamos aprender acerca do tempo de espera. Há atitudes que nós temos que ter no tempo de espera. Nós com Abraão, irmãos, e a Bíblia é maravilhosa por causa disso. Deus não esconde certos erros dos homens que Ele usou. Deus não esconde atitudes menos corretas dos homens da Bíblia. Sabem porquê? Porque os homens, são infalíveis. Abraão era infalível, eu sou infalível, tu és infalível. Mas em Deus temos esperança. Em Deus temos misericórdia. E Deus hoje, nesta noite, se tu estás à espera de alguma intervenção de Deus, se tu estás à espera de algo que Deus já te prometeu, eu quero te dizer, aprenda a esperar da forma certa. A palavra de Deus começa-nos por mostrar, irmãos, um erro que Abraão faz. E é um erro que recorrentemente muitos de nós fazemos. E por causa de erros como Abraão fez, irmãos, acontecem às vezes atrapalhadas na nossa vida. Qual é o primeiro erro? O primeiro erro é que se Deus tem um propósito para determinada situação, se Deus tem um plano para determinada situação, irmãos, não existem atalhos para Deus. Não existem atalhos. Deus não está refém das circunstâncias. Não temas as circunstâncias. Passou muito tempo. A situação é impossível humanamente de ser conseguida. Irmãos, aquele homem já tinha idade avançada quando Deus o chamou. Tinha 75 anos. Nesta altura, no capítulo 15, já tinha passado à volta de 10 anos. E ele estava a ver os anos a passar. Ele estava a ver a mulher dele também com os anos a passar. Ele conhecia a condição da mulher dele, que era estéril. E ele resolveu ajudar a Deus. Ele resolveu entrar por um atalho. Ele resolveu entrar no plano B e no plano C. Ele resolveu dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus precisa da tua obediência. Deus precisa da tua sujeição. Deus precisa da tua fidelidade. Amém. Este homem vira-se para Deus e diz assim, olha Deus, eu já tenho o plano. Eu já tenho o plano. Eu tenho um escravo dentro da minha casa, que é o Damasceno Eliezer, e ele vai ser o meu descendente. O mais engraçado, irmãos, é que nós somos tão ridículos diante de Deus, somos tão falíveis diante de Deus, que ele tinha um plano e a mulher dele tinha outro plano. Vira-se a mulher dele para ele e diz-lhe assim, olha, vai-se resolver a situação. Tu vais dormir com a nossa escrava Agar e vais fazer um filho à nossa escrava Agar. E Abraão, irmãos, porque às vezes a carne é tão prazerosa, eu estou a pregar para adultos, não estou? A carne é tão prazerosa, imaginem Abraão com 85 anos e a mulher dele a dizer, olha, vais-te deitar com uma mulher de 20 ou de 30. A mulher estava-lhe a mandar fazer. E ele, isto deve ser de Deus. E se calhar até é de Deus, ela está a mandar. Imaginem como é que a nossa carne e o nosso inimigo nos levam a tomar más decisões. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus não precisa da tua intervenção. Não existem atalhos para Deus. Existe o plano que Deus tem para a tua vida. Amém? Sabem o que é que irá ocorrer com os atalhos da vida? Com as formas de nós agirmos carnalmente? Sabem o que é que vai acontecer? Vai trazer consequências à tua vida. Vai trazer consequências à tua vida. O atalho que Sara e Abraão escolheram levou eles a ter uma consequência na vida deles. E por causa da consequência do pecado deles, ainda hoje nós lidamos com essa consequência. Porque através de Ismael, nós sabemos que de Ismael sai a descendência daquela que é a religião muçulmana, islâmica. Então houve consequências em relação ao pecado. E há consequências em relação ao pecado. Tu erraste, tu falhaste,
tu pecaste, Deus perdoa sim. Se tu te arrependeres, Deus perdoa essa situação e devolve-te outra vez ao plano, mas vais ter que lidar com as consequências dos teus atos. Atalhos trazem desobediência a Deus e atalhos trazem consequências à tua vida. E, irmãos, há tanta gente nos caminhos de Deus, irmãos, que lidam com consequências na sua vida. Irmãos, nós devíamos viver no meio, nós que somos crentes, nós devíamos viver no meio que não devia de haver taxa de divórcio, por exemplo, no nosso meio. Estou a dizer alguma barbaridade? Atualmente nas igrejas já há quase tanto divórcio como no mundo. Então Deus tem um plano ou não tem um plano? Deus não tinha uma mulher para mim ou não tinha uma mulher para mim? Não tinha várias, tinha uma. E esse é o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida. Não existe plano B, nem existe plano C. Existe o plano de Deus. E se eu falho no plano de Deus, o que é que irá sobre a minha casa, sobre os meus filhos? Consequências. Consequências do meu pecado. Abraão resolveu atalhar aquilo que Deus tinha-lhe prometido. Deus prometeu, agarra-te à promessa de Deus. Deus disse que iria fazer, agarra-te à promessa de Deus. Deus é fiel para cumprir. Amém? Aquele que faz as promessas é fiel para cumprir e é todo poderoso. Ele não depende das circunstâncias. Amém? Se Ele está-te a levar a esperar, é porque Ele sabe que tu precisas passar por essa experiência. Amém? O tempo da espera é um tempo que nós precisamos de o viver, porque nós precisamos ter experiências com Ele, porque nós precisamos de compreender que somos fracos e que precisamos da ação dEle na nossa vida. Nós precisamos depender exclusivamente dEle. Se Ele agisse assim rapidamente, irmãos, nós pensávamos que éramos super-homens. Mas por causa que a ação dele às vezes demora a acontecer, irmãos, isso nos leva à dependência. Isso nos leva a ir aos pés de Jesus. Amém? Para ele vir para fora. Reparem bem. Versículo 5. E então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Sabem qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é o mesmo de Abraão. O nosso problema é que a visão que nós temos em relação àquilo que Deus vai fazer está limitada. Está limitada porque a nossa mente é limitada. Como é que eu vou buscar esse ponto aqui na palavra de Deus? Irmãos, a visão de Abraão neste momento estava limitada. Ele estava dentro de uma tenda. Ele olhava para cima e ele viu uma lona. Ele olhava para o lado e ele viu uma lona. Ele olhava para trás e ele viu uma lona. A visão dele estava limitada em relação à promessa de Deus. Deus teve que o levar para fora e Deus teve que lhe ampliar a sua visão. Deus teve que lhe abrir a visão. Abraão, olha, tudo o que eu criei tudo. Vem cá fora, vem ver, olha para as estrelas. Essa é a minha promessa para a tua vida. Porquê que tu estás a pensar raso? Porquê que tu estás a pensar pouco para a tua vida? Porquê que tu te contentas com um escravo ser o teu descendente? Porquê que tu te contentas fazer um filho a alguém que nem é tua esposa? Olha para as estrelas, esta vai ser a tua descendência. Irmãos, alguns milhares de anos atrás, Deus fez esta promessa a este homem. Se ele entrasse aqui dentro neste culto, ele não conhecia nenhum de nós, provavelmente. Mas todos nós somos filhos de Abraão, filhos da fé. Somos sua descendência. Amém? Porque Deus prometeu. Deus prometeu. Amém? Então não penses raso em relação àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não há limites em relação à ação de Deus. Deus pode e Deus quer fazer. Agora, a forma como tu vais ver,
a forma como tu vais ver. Tu tens que abrir a tua visão. A tua visão tem que estar alinhada com a visão de Deus. A visão de Deus, irmãos, é grande, é maravilhosa. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Amém? Eu às vezes falo com pessoas dentro da igreja, irmãos, e em relação ao crescimento da igreja, eu fico espantado com alguns irmãos nossos da fé. A visão está pequenina, a visão está modelada ou está regulada pelo que nós temos no mundo. Olham para a visão da igreja, olham, as coisas estão mais no mundo, é na Ucrânia, é o nosso governo, é isto, é aquilo, então isso vai se refletir na igreja. Não se vai nada refletir na igreja. Não se vai refletir na igreja. Deus é todo poderoso. Deus quer salvar nestes dias. Deus quer fazer nestes dias. Deus quer curar nestes dias. Abre a tua visão. Olha para o livro de Atos dos Apóstolos, vê o que é que Deus fez através daquela igreja. Uma igreja que cria no poder de Deus. É isso só que Deus quer fazer através da nossa vida. A palavra de Deus diz-nos que Deus chama Abraão, abre-lhe a visão, leva-o lá para fora e que Abraão creu. E é só isso que Deus quer da tua vida. Amém? Então Deus vai-nos ampliar a nossa visão. Glória a Deus. No tempo de espera, irmãos, fala com Deus. No tempo de espera, pede sinais a Deus. Sabem, Abraão era o pai da fé. Ele ensina-nos acerca de fé. Ele era especialista em fé, mas ele teve as suas dúvidas no caminho. E Deus não fica com problemas em relação às tuas dúvidas. Fala com Deus. Pede sinais a Deus. No tempo de espera, diz, Deus, fala comigo. Dá-me uma prova de algo. Deus, mostra-me que queres fazer. E Deus irá fazer. Deus irá fazer. No versículo 8 diz assim a palavra de Deus. E disse ele, Senhor Jeová, como eu vou saber que hei de herdar? Ó Senhor, como é que eu vou ter a certeza? E o que é que Deus faz? Deus, quando nós falamos com Deus e revelamos a Deus, irmãos, a nossa incapacidade, as nossas, às vezes, falta de fé, Deus trabalha no nosso coração. Deus fortalece a nossa fé. Irmãos, isto hoje está mesmo mal da garganta, peço-vos perdão, estou mesmo com dificuldade. E então o que é que acontece? Abraão faz esta afirmação e Deus manda-lhe matar uns animais e colocá-los lado a lado e colocar esses animais lado a lado e fazer uma aliança com Abraão. Naquele tempo, irmãos, não havia notário, então a forma de fazer aliança era desta forma. Eu, por exemplo, se quisesse comprar um terreno ao irmão Lami, a forma da aliança naquele tempo era desta forma. As pessoas, ao passar no meio dos animais, sabem o que é que aquilo queria dizer? Queria dizer, olha, eu vou cumprir com a minha parte, porque se não o cumprir, o que eu desejo é que eu morra como estes animais que estão aqui. Eles olhavam para os animais, viam os animais mortos e eles estavam a querer dizer, olha, o compromisso da minha parte em relação a esta aliança é, se eu não cumprir, que eu morra como estes animais. Então, o que é que Deus estava-lhe a trazer? Deus precisava de fazer aquilo? Não, Deus não precisava de fazer aquilo. Mas Deus faz uma aliança com ele. E Deus fala ao seu coração. Porque, como eu estava a dizer, quando nós vamos à presença de Deus e dizemos, Deus, diz-me porque é que ainda não aconteceu. Deus, tu prometeste. Eu sei que é da tua vontade. Porquê é que ainda não aconteceu? Deus vai falar ao nosso coração. Não tenham dúvidas que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Deus vai falar ao nosso coração. Mas para Deus falar ao nosso coração, irmãos, e nós falamos muito dentro da igreja acerca de Deus falar. E há muito questionamento acerca de muitos irmãos. Mas porquê é que Deus não fala comigo? Vamos aprender também com Abraão. Amém? Olha o que é que a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, no capítulo 12, versículos 7 e 8. Queres que Deus fale à tua vida? Queres que Deus te mostre sinais?
acerca daquilo que Ele já te prometeu ou daquilo que Ele te vai prometer fazer, então faz como Abraão, aprende com Abraão. No versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. E este é o momento, irmãos, em que Deus o chama e em que Deus faz-lhe a promessa. E então, na parte final diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Irmãos, isto é uma constante no ministério de Abraão. À medida que Abraão iria sendo direcionado por Deus, Abraão, quando chegava a um local, ele edificava um altar. E o altar fala-nos já acerca dele ir à presença de Deus, dele passar tempo com Deus. Passas tu tempo com Deus? É que muita gente questiona-se, mas Deus não me fala. Parece que Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio, Deus fala nestes dias. Deus quer falar à tua vida, mas o teu compromisso com Deus é como o do Abraão. Abraão não era perfeito, nós já vimos isso nesta noite, irmãos. Na Bíblia só existe alguém perfeito, que é Jesus Cristo. Não existe mais ninguém. Todos são imperfeitos. Eu sou imperfeito. Mas Abraão, nós aprendemos com ele que ele tinha compromisso com Deus. Deus para ele era coisa séria. Ele avançava, mas ele sabia que dependia de Deus. E ele mostrava essa dependência de Deus. Deus é importante na tua vida. Passas tempo com Deus. O teu tempo com Deus só tem a ver com os cultos que nós celebramos a Deus. Ou tu tens um tempo devocional com Deus. Tu tens um momento em que tu lanças aos pés de Deus e que tu lhe fazes questões, em que tu abres o teu coração, em que tu rasgas o teu coração, em que tu te quebrantas aos pés de Deus. Tens tu esses momentos com Deus. Deus não irá falar à tua vida. Deus não irá falar à tua vida se Deus não vir da tua parte vontade e compromisso. Amém? Irmãos, eu tenho lá uma cadeirinha, um sofazinho lá em casa, que muitas vezes, quando tenho questões da minha vida, em que eu acordo de madrugada, eu assento-me naquele sofazinho. E eu meto um louvor baixinho e eu começo a louvar a Deus. Eu começo por louvar a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então eu estou atraindo a presença de Deus. E eu começo a derramar o meu coração diante da presença de Deus. E a partir daquele momento eu começo a abrir o meu coração a Deus. Deus, é isto que se passa na minha vida. A minha luta é esta, o meu desafio é este. Deus, o que é que tu queres fazer em relação a isto? E o que é que tu queres fazer em relação àquilo? Irmãos, daquele sofazinho, irmãos, muita gente tem sido abençoada. Porque Deus tem-me dado palavra daquele sofazinho. Sabem porquê? Porque vou lá de madrugada. Hoje era 5 da manhã, eu estava lá de madrugada a buscar a presença de Deus. Irmãos, ouvir a voz de Deus tem um custo. Tem um custo, irmãos. Tem um custo. Eu podia estar mais 2 horas na cama, mas tem um custo. Tem que ser uma necessidade na tua vida. Tem que ser uma prioridade na tua vida. Tens tu construído altares. Tens tu buscado a presença de Deus. Deus é uma prioridade na tua vida. Irmãos, para Abraão, Deus era uma prioridade. Em todo o seu ministério, Deus era uma prioridade. Aquele homem amava a Deus. Ele não era perfeito, mas ele amava a Deus. E quando nós temos essa posição diante de Deus, acreditem, Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida. Amém? Quando Deus vê que para nós Deus é coisa séria, quando Deus vê que nós o amamos de todo o coração, quando Deus vê que nós não lhe damos as piores partes do nosso dia, quando Deus vê que nós não lhes damos os restos do nosso dia a dia.
em que nós oramos só à refeição uma coisa rápida. Não, em que nós dizemos, Senhor, olha, levantei-me à noite, qualquer horário. Senhor, eu estou aqui. E eu quero estar na tua presença. Não há telemóvel, não há ninguém. Vou fechar a porta da sala. Eu pelo menos faço assim, para não ouvir barulho nenhum, para não ser interrompido, e começo a buscar a presença de Deus. E esses momentos de buscar a presença de Deus, irmãos, têm-me trazido crescimento, têm-me trazido respostas, têm-me trazido soluções, têm-me trazido palavra de Deus, e eu creio com toda a minha convicção, porque é isso que eu vejo na palavra de Deus. Deus quer fazer isso com todos nós. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. E tem filhos com o qual Ele quer ter um relacionamento de intimidade, com o qual Ele quer falar à vida, que Ele quer fazer grandes coisas através de nós. Mas a minha pergunta nesta noite, Deus é importante na nossa vida? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar por nós. Glória a Deus. Senhor, estamos aqui nesta noite, Senhor. Eu não sei, Pai, a quem Tu queres falar nesta noite, Senhor. Tu mudaste a mensagem nesta noite, Pai. Eu acredito que Tu queres falar a alguém nesta noite, Senhor. Alguém tem estado à espera de uma intervenção Tua, Senhor. Alguém tem estado à espera, Pai, da Tua ação, Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Ajuda-nos a saber esperar, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não tomar decisões que não Te agradam. Ajuda-nos a não tomar decisões, Pai, que não têm nada a ver contigo, Senhor. Tem a ver com nossas vontades, que tem a ver com a nossa visão, que tem a ver com a forma como nós vemos as coisas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua vontade, Senhor. Abre a nossa visão, Pai. Ajuda-nos a ver como Tu vês, Pai. Ajuda-nos a ver, Pai, aquilo que Tu queres para a nossa vida, Pai. Fala à nossa vida, Pai. Fala ao nosso coração, Pai. Leva-nos à dependência de Ti, Pai. Leva-nos a agir como Abraão, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ver os sinais, Pai, que Tu tens para a nossa vida, Pai. Nós queremos que Tu mostres o plano, Pai. Mas para isso nós temos que buscar a Tua face, Pai. Nós temos que ser dependentes de Ti, Pai. Nós temos que mostrar, Pai, o quanto Te amamos, Pai. Trabalha nos nossos corações, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Pai. Existe uma correria, Pai. Existe uma forma, Pai, tão rápida hoje em dia de viver, Pai, que Tu tantas vezes ficas para segundo, para terceiro e para quarto plano, Pai. Senhor, nesta noite, Pai, que estão aqui Teus filhos, Pai, que estão aqui Teus servos, Pai, que estão aqui pessoas que decidiram que Tu serias o Senhor das suas vidas, Pai. Toca nos corações, Pai. Toca nos corações, Pai. E que na nossa vida, Pai, nós sejamos como Abraão, Pai. Nós sejamos pessoas por onde quer que passamos, Pai, no nosso dia-a-dia, Pai. Que nós sejamos dependentes de Ti, Pai. Que Tu sejas prioridade na nossa vida, Pai. Nós passamos tempo contigo para buscar a Tua face e ouvir de Ti, Senhor. E ouvir de Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ser como Abraão, Pai.